CTPod. Cultura, inovação, networking e tecnologia. Olá, pessoal, estamos aqui em mais um CTPod. Estou aqui com o meu co-host Rafa. Olá, Rafa, tudo bem? Oi, Ana, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo, escutando o CTPod. Mais um episódio da nossa nova temporada. E aí, o que temos para o nosso episódio de hoje? Estamos com duas convidadas muito especiais hoje. Olá, tudo bem, meninas? Como vocês estão? Tudo bem. Certinho? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina. Então, eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, contar um pouquinho para o pessoal quem são vocês. Doutora Camila, pode começar? Meu nome é Camila, eu sou biomédica de formação, eu sou natural de Ribeirão Preto, a minha formação foi toda em Ribeirão Preto, na USP, na Faculdade de Medicina, então eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá, nas áreas de biologia celular e molecular. E eu trabalhava como pesquisadora, vinculada à Faculdade de Medicina também na USP. E fui convidada para vir para Guarapuava, junto com o Dr. David, para montar um Instituto de Pesquisa do Câncer aqui. Então, eu sou a Rafaela, eu sou acadêmica do 6º período de Medicina na Unicentro. Atualmente eu sou presidente da Liga Acadêmica de Oncologia. E eu sou estagiária do IPEC. Muito bem. Nós recebemos a Rafaela com muito carinho e é importante para a gente que tenham alunos que estejam trabalhando ou fazendo a faculdade aqui em Guarapuava, na Unicentro ou em outras faculdades, nas áreas de Biologia e Medicina, que venham fazer seus estágios no IPEC. O Instituto de Pesquisa do Câncer é um instituto de pesquisa genômicas, então nós fazemos diferentes pesquisas nessa área, com diferentes tipos de organismos, então não só humano, mas também voltados para o agro, para a pecuária. Estamos dentro de um grande complexo do Hospital São Vicente, o Cancer Center, que é composto pelo hospital, que atende clínicas, cirurgias e exames de alta complexidade. E o laboratório fica dentro deste grande complexo, que também tem a parte de tratamento de quimioterapia e radioterapia. A gente tem algumas pesquisas que nós desenvolvemos no Instituto, voltadas para câncer, né, como câncer de mama, diagnósticos para pacientes do Hospital São Vicente, que ficam ali, que são atendidos no Cancer Center, além de pesquisas do agro, com a parte de metagenômicas de solo, e pacientes que são atendidos na APAE aqui de Guarapuava também. Então, são diferentes projetos. Como que é essa questão genômica hoje, ela está entrando na medicina? Ela, né, não é de hoje, mas agora está ganhando mais força, tem o Genomas Paraná. Eu acho que a genômica vem crescendo nos últimos anos, porque a medicina de precisão tem crescido nos últimos anos. A medicina de precisão vem como um estágio não só de diagnóstico, um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais assertivo de diferentes doenças, mas também como um método de prevenção. Então, quando a gente tem projetos grandes, como sequenciamento genômico populacional, ele vem em busca de trabalhar com atitudes preventivas. Quando a gente entende como é a genômica daquela população, a gente começa a entender quais são as predisposições genéticas daquela população. Por exemplo, se aquela população tem uma predisposição a desenvolver um tipo de câncer específico. Então, a gente trabalha com medidas de prevenção junto à saúde pública daquele município ou daquele estado para prevenir que venha a acontecer aquela doença. Uma predisposição não quer dizer que aquela população vá ter aquela doença, mas há um risco e aí as medidas de prevenção vêm junto. E também pelo lado de diagnóstico, né? O diagnóstico com a medicina de precisão, ele é mais assertivo, ele é mais direto e ele ajuda a ter um tratamento mais direcionado para aquela pessoa. Doutora, qual que é a importância da população participar dessa coleta de dados? Por que as pessoas devem aceitar? Eu acho que é muito importante essa conscientização, porque às vezes muita gente se recusa, mas é importante para o futuro até da própria cidade, caso aconteça alguma coisa, que a intervenção consiga ser mais rápida. O que você me diz sobre isso? A população do Brasil é uma população muito miscigenada, né? Então, existem grandes projetos ao redor do mundo.
como o projeto de 1 milhão de pessoas para serem sequenciadas nos Estados Unidos, o projeto da Austrália, da Europa, mas são populações muito pontuais de cada local. Já a população do Brasil, ela é muito miscigenada. É muito importante que a gente entenda a genética daquela população. Então, a doação dessas pessoas para participar desse grande projeto, e não só do Genomas Paraná, porque o Genomas Paraná vai integrar o Genomas Brasil, né, com informações da população do Paraná. É importante que as pessoas, que a população possa entender e possa participar desse grande projeto e doar as suas amostras para que a gente possa atuar preventivamente com medidas de segurança pública para aquela determinada população. E também para ajudar no diagnóstico de outras doenças que acometem a população brasileira. O tratamento direcionado e focado pela medicina de precisão numa determinada população, ele é diferente de uma pessoa para outra. Então, a gente entender a genética daquela população são informações riquíssimas que vão agregar tanto na parte preventiva, como eu estou falando várias vezes, preventiva, porque a gente tem que trabalhar nesse sentido de medidas de saúde pública, quanto também na ajuda do diagnóstico de doenças. Então, eu sou a favor de que as pessoas possam contribuir com esse tipo de pesquisa populacional, pensando que não é uma coisa regional, é uma coisa que a população de Guarapuava foi agraciada dentro do estado do Paraná, mas que vai servir de dado para todo o Brasil. Você comentou que lá no IPEC, além da pesquisa do câncer, né, tem diversos projetos, diversas áreas. Esse projeto da APAE, por exemplo, como que funciona esses projetos assim do IPEC? O projeto da APAE ainda está em início, são mais para diagnóstico das crianças que são atendidas na APAE que ainda não tiveram um diagnóstico genético. Então, às vezes são muitas doenças intelectuais de forma idiopática, ou seja, que a gente não tem conhecimento ainda preciso, né, de qual doença é acometida aquela criança. Então, é um projeto que nós iniciamos junto com a Unicentro. Então, nós ainda estamos fazendo uma parte de cadastramento dessas crianças, de entrevista das famílias para melhor entendimento, e logo depois a gente vai fazer a parte de alguns diagnósticos. A gente não tem um recurso para fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas a gente já é o primeiro passo para que a gente possa começar. E como que agora o IPEC está apoiando, né, falando em prevenção, falando em saúde, como que o IPEC agora, e junto com a universidade, apoia e ajuda o Outubro Rosa, né, que é o momento que nós estamos? Uhum. Então, o IPEC é o nosso apoio para a organização de todo o projeto que nós estamos fazendo pelas universidades. Foi uma união entre a Unicentro e a Campo Real. As ligas acadêmicas das duas universidades se uniram para fazer uma campanha sobre o Outubro Rosa junto com o Novembro Azul. Então, durante esse mês, nós fizemos 2 mutirões sobre o Outubro Rosa e fizemos um dia D de coleta de preventivos lá na Campo Real. Ainda tem mais um mutirão vindo aí, que daí vai ser somente para o Novembro Azul. E o IPEC nos ajudou a organizar tudo isso e também nós fizemos uma colaboração. Nós estamos falando sobre o Genomas Paraná, sobre a importância de se voluntariar para o projeto nesses mutirões e também falando sobre as datas de rastreio, vendo se os exames dessas pessoas estão em dia. A gente agendou também os preventivos das mulheres que estavam com preventivo atrasado, e a gente vai disseminando a informação na sociedade, abordando algumas pessoas pessoalmente, e é assim que a gente vai tentando tocar um pouco a população, né? Porque as ligas acadêmicas, elas têm 3 pilares, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E é justamente nessa extensão que a gente consegue abordar a comunidade e dar o retorno que a gente deve dar para a sociedade como acadêmicos. Rafa, e como que você vê como aluna a importância de um instituto de pesquisa como o IPEC na nossa cidade? Como que você vê que abre possibilidades para a cidade?
Então, o projeto do Genomas Paraná ele pode ser usado para vários tipos de pesquisa, né? A gente pode utilizar esses dados para pesquisas, por exemplo, de Li-Fraumeni, de outras síndromes genéticas, e a gente pode aplicar esses dados na sociedade. Então, por exemplo, se a gente identificar que tem um alelo para algum tipo de câncer mais frequente, a gente pode fazer medidas de prevenção de saúde pública para prevenir realmente o que a doutora Camila falou. Perfeito. Como que a pessoa que ela quer se voluntariar para a coleta, como que ela faz? Ela pode acessar o site ipec.org.br. Logo que ela acessar o site, vai ter uma página, né, uma landing page no site, e aí ela pode clicar ali e aí ela coloca os dados dela. Logo depois, a gente vai receber essa informação. Tem um grupo da parte de epidemiologia, que fica dentro do IPEC, que são alunos de doutorado e pós-doc do projeto. Eles vão receber essas informações e aí eles vão entrar em contato com a empresa Opinião, que é a empresa que faz a coleta de dados dessa população. A empresa Opinião vai entrar em contato com a pessoa que fez a inscrição para agendar um horário, o melhor horário que for possível para a população, né, para a pessoa que se inscreveu. E aí vai até a casa dessa pessoa, faz uma entrevista de mais ou menos 1 hora, não é uma entrevista curta, mas uma entrevista extremamente importante para que a gente possa associar os dados genéticos com informações da população. E depois disso, o laboratório GOES, que é um laboratório parceiro do IPEC, que a gente contratou para esse tipo de trabalho, vai entrar em contato com essa pessoa que se inscreveu e vai até a casa dela, no horário que essa pessoa puder, sempre informando que a gente se movimenta para que a pessoa que se inscreveu, para que o doador possa estar confortável e seja atendido da melhor forma. E aí o laboratório vai com uma pessoa que já está acostumada a fazer coleta o sangue, as fezes e a saliva dessa pessoa. E aí leva para o IPEC, e no IPEC a gente já processa o material. Já extrai o material genético, os ácidos nucleicos desses materiais e já armazena num freezer de menos 80 graus Celsius para que possa durar por muito e muito tempo. E esses dados vão poder ser utilizados para inúmeras pesquisas, isso? Sim. Esses dados vão começar a ser gerados, os dados genéticos mesmo, começa a ser gerado a partir do próximo ano. E essas informações são guardadas de forma segura e são usadas em pesquisas de diversas áreas, podem ser usadas. Então, a pessoa que está participando assina um termo de consentimento para que os dados dela possam ser usados para diversas pesquisas. E você, como estudante de medicina, você faz o estágio agora no IPEC, né? Conta pra gente um pouquinho de quais que são as suas ações dentro do IPEC. Atualmente eu estou ajudando na extração de DNA e RNA do Genomas Paraná. E esperando o andamento das próximas pesquisas, né? Mas é muito positivo porque eu tenho muito interesse na área de medicina genética, oncogenética. Para mim é muito positivo estar lá porque eu consigo ver o passo a passo do que eu quero fazer no meu futuro, sabe? E é muito interessante a gente ter isso aqui em Guarapuava, né? Acho que com a estrutura do IPEC no Paraná, que é um dos poucos lugares. Conta pra gente como que é esse espaço, esses equipamentos e por estar aqui em Guarapuava. Sim. É um laboratório grande, com equipamentos de ponta. São os melhores que tem na atualidade. Então, quando a gente fez a seleção desses equipamentos, a gente sempre pensou, vamos pegar os melhores da atualidade que possam nos servir da melhor forma possível dentro das pesquisas genômicas. No estado do Paraná, acho que a Fiocruz tem uma estrutura semelhante à do IPEC, mas que a gente está aberto, eu costumo falar que nós somos um Open Lab. Então, a gente aceita pesquisas de diversos locais do país. Então, a gente tem colaboradores desde o Pará até o Rio Grande do Sul, que fazem suas pesquisas aqui no Instituto de Pesquisa do Câncer de Guarapuava. Então, nós já somos um polo de referência, nós já somos um laboratório de referência, não só para o estado do Paraná, como para outros estados do país. E também nós temos alguns colaboradores na América Latina, como o México.
Essa questão do Open Lab também responde um pouco a pergunta que você me fez, né? Qual que é a contribuição do IPEC para os acadêmicos? O que os acadêmicos podem fazer lá? Nessa semana, nós temos uma iniciativa junto com a Unicentro, o professor Paulo, da Unicentro, e ele está disponibilizando um curso de bioinformática, que eu acho que é um dos pilares dentro da genômica, que é a bioinformática, que é a parte de análise dos dados. Então, ele está oferecendo esse curso para diferentes áreas. Então, eu recebi semana passada matemáticos, pessoal da computação, que eu acho que é parceiro, né? Parceiro para essa parte de bioinfo, né? De análise dos dados. Então, o pessoal da matemática e da computação são muito bem-vindos. Então, a semana passada eu dei uma palestra para eles e essa semana eles vão fazer toda a parte de análise lá no IPEC. Então, eles estão se reunindo essa semana. Então, é uma iniciativa, de novo, do Instituto junto ao Unicentro para ensino e para pesquisa. Porque o IPEC não é só pesquisa, é ensino também. Então, nós temos um anfiteatro lá para mais de 50 pessoas para que a gente possa desenvolver o ensino. Discussão de artigos científicos, discussão de pesquisa, discussão de dúvidas, de tudo que vem surgindo e de novos trabalhos também. Isso é muito legal, né? Demais. É muito interessante porque movimenta e eu nem imaginaria, né? Matemáticos trabalhando nessa questão da ciência. Isso é muito, muito interessante. E a parte do Vale do Genoma, né? O IPEC ele também tem trabalhado para estar dentro desse ecossistema, de criar novas soluções. Como que isso está se encaminhando? O IPEC, ele é um braço do Vale do Genoma, né? O Vale do Genoma é um grande ecossistema de inovação e que ele engloba diferentes instituições. Então, o IPEC trabalha em conjunto com o Vale do Genoma, né? E servindo como base fixa mesmo, por conta dos equipamentos, da infraestrutura que nós disponibilizamos lá. Eu falo nós, porque eu também me acho parte do Instituto, sabe? E eu acho que é importante essa ligação, sempre com o Vale do Genoma, para que outras empresas que visam a inovação dentro do ramo da genômica possam trabalhar juntas, né? Porque eu acho que pesquisa, desenvolvimento e a parte de diagnóstico e melhoria de qualidade de vida da população não se faz só o IPEC, ou só a Unicentro, ou só o Vale do Genoma isolado, ou só outra empresa da área. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em colaboração, formando nessa grande rede de pesquisadores que podem colaborar entre si e de empresas também, para que isso possa trazer uma melhoria de qualidade de vida para a população, que é para isso que a pesquisa, na minha opinião, tem que servir. Perfeito. Rafa, como que a mulher ela pode fazer o autoexame já para iniciar essa prevenção do câncer de mama? Como que ela pode fazer esse exame em casa, do toque? E onde ela pode buscar ajuda caso constate alguma diferença no corpo? Então, é importante que a mulher ela sempre faça durante o banho, porque fica úmido, você consegue deslizar o dedo mais fácil, usar a polpa do dedo e ir palpando para ver se você... Primeiro para se conhecer, porque a mulher jovem tem uma densidade de mama muito maior. Então, é melhor você conhecer como que é a sua, qual que é o seu normal e ir sempre acompanhando. Durante o banho é mais fácil. E se você identificar alguma alteração, principalmente quando a gente fala de nódulos fixos, endurecidos, que não somem durante um ciclo menstrual, porque durante o ciclo menstrual a gente pode ter alguns nódulos, né? Mas se ele persistir, é um nódulo suspeito. Se você sentir algum carocinho assim na região da axila, do pescoço, você pode procurar o posto de saúde mais próximo e você vai ser atendida. Perfeito. Essa conscientização do Outubro Rosa e tanto do Novembro Azul, que é importante também os homens entenderem a importância desse cuidado com a saúde. O que vocês dizem quando um homem ou uma mulher ela busca vocês na conscientização para falar? Então, a abordagem geral, quando a gente fala de homem e mulher, a gente sempre pergunta sobre o histórico familiar, se mãe, irmã já teve algum tipo de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de pâncreas e câncer de próstata, eles estão ligados à mesma mutação genética, que é a do BRCA1 e BRCA2. Então, a gente
faz essas perguntas. A gente pergunta quando foi o último exame de rastreio, principalmente quando é uma mulher. No homem não tem tanto essa necessidade. E, principalmente mulheres, após os 50 anos, a gente tenta ficar um tempo a mais explicando para ela qual que é a importância disso. Muita gente fica desatenta quanto a isso, acha que não vai acontecer com ela, né? Enfim. Mas a gente sempre pergunta sobre os exames, se ela tem alguma queixa, se ela faz o autoexame. E quanto aos homens, é mais difícil a abordagem, né? Então, a gente faz a mesma pergunta sobre o histórico familiar, sobre hábitos de vida, então se a pessoa fuma, se a pessoa bebe. E nos homens, os exames de rastreio não são recomendados pelo INCA como uma medida populacional, sabe? Então, no nosso Novembro Azul, a gente focou em arrecadar voluntários para o Genomas Paraná, que também é uma forma muito positiva de trazer essas pessoas para perto, para cuidar da saúde, mas que não necessariamente vai levar essas pessoas a fazer os exames de prevenção do câncer de próstata, que não são necessários. Perfeito. Eu acho que trazer já essa população mais para perto, acho que já abre uma possibilidade desse autocuidado maior e que possibilita até um conhecimento maior sobre a nossa região aqui, sobre o câncer e tudo. Acho que é muito interessante, né, Ana, que isso está sendo feito dentro da nossa cidade e sendo referência. Dentro do Parque Tecnológico como um todo, a gente tem o Hospital Regional, o Hospital do Câncer, então a gente já dentro do Parque Tecnológico, o pilar da saúde é muito forte. Muito forte. E é legal, né, porque toda a tecnologia que o IPEC tem, toda a inovação, criando novas soluções para a sociedade, né? E é o futuro do Vale do Genoma para se encaminhar para isso, né? Para que essas pesquisas se transformem em produtos e soluções. E para encerrar, eu queria as pessoas hoje, elas já começam a ter a possibilidade de fazer o painel genético também de forma privada, né? E outras formas assim, para também ter essa análise. É interessante, as pessoas devem começar a pensar em fazer, então, o seu painel genético para se conhecer, para ter essa medicina de precisão? Sim. Além do sequenciamento genômico completo, né, que aí você não sequencia só um painel de genes, você sequencia o genoma como um todo, todas as regiões, a gente disponibiliza alguns painéis pontuais. Então, como nós estamos dentro de um complexo que é o Cancer Center, nós temos um painel para câncer hereditário. Diferentes tipos de câncer, mama, pâncreas, intestino. Então, é um grupo de genes que já foi descrito na literatura, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo, que mutações nesses genes podem levar ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, saber quem são esses genes possibilita com que a gente faça somente sequenciamento pontual de um grupo de genes. Então, no IPEC, a gente faz o sequenciamento para alguns pacientes do Cancer Center. É um painel oncológico de 113 genes para ajudar tanto no diagnóstico quanto no aconselhamento genético, né? Então, é importante que as pessoas saibam que o painel genético não é só para diagnóstico e para ajuda no tratamento, mas também para o aconselhamento genético daquela família. Então, se a mãe teve um tipo de câncer, câncer de mama, a filha teve, as tias, as irmãs. Então, é importante que a gente faça esse rastreio de qual alteração genética que essa família possa ter e que a gente possa, dessa forma, tomar medidas preventivas com o aconselhamento genético. Então, se a pessoa sabe que ela tem uma predisposição genética, isso não quer dizer que ela vá ter, mas é um tipo de alerta. Então, se a pessoa sabe que ela tem uma alteração genética, então ela aumenta a sua vigilância. Então, eu vou fazer exames com maior periodicidade, eu vou fazer o toque, eu vou fazer mamografia, eu vou fazer um ultrassom da mama, para quem tem mama densa, eu acho que é interessante fazer o ultrassom da mama, eu sei porque eu faço, tá? E aí, aumentar a periodicidade disso e até começar mais cedo, porque a orientação para as mulheres é que comecem a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Eu já gostaria, assim, para quem tem risco aumentado, começar até antes e sempre ficar alerta. Pode ser que, devido a alguns tipos de alterações, podem direcionar uma cirurgia precoce, que
talvez nem seja indicada, mas se indicada é uma forma de prevenir. No mesmo caso, os homens que têm uma predisposição ao câncer de próstata, por exemplo. Então, o pai teve, o avô teve, o tio teve. Então, ele aumenta a sua vigilância. Então, ele pode olhar, ele pode fazer o painel genético, oncológico, hereditário e observar se ele tem o mesmo tipo de alteração genética que o pai teve, que o tio teve. Se caso surgir essa alteração, que pode ser que surja ou não, ele pegue logo no início. Assim como o câncer de mama e outros tipos de câncer, como pâncreas e intestino. O câncer de intestino tem aumentado o número de forma bastante proeminente nos últimos anos. Então, identificar esses tipos de alterações também é importante. Além do câncer hereditário, né, além da transmissão hereditária, existem ainda os cânceres que podem surgir esporadicamente. Então, pelo estilo de vida da pessoa, ou estresse, que também contribui bastante. Então, ele surgiu somente naquela pessoa, não tem histórico familiar. Então, aí existem os painéis oncológicos para as alterações que a gente chama de somática, ou seja, que surgiram naquele paciente, não tem um histórico familiar, mas que ajudam tanto no tratamento quanto para as próximas gerações, que isso pode ser transmitido também em forma de doença. Então, é importante sempre essa identificação para a escolha do melhor tratamento, predisposições genéticas, e é para isso que servem esses painéis oncológicos. Inclusive, sobre o Outubro Rosa, quando a gente fala de síndrome hereditária do câncer de mama e ovário, a gente pensa em pedir esses painéis oncológicos principalmente para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama em idade precoce, para aquelas que tiveram câncer de mama bilateral, as que tiveram câncer de mama triplo negativo, que é um tipo mais raro, e quando a frequência de câncer de mama ou ovário é maior na família. E nos homens, câncer de próstata em parentes próximos também se remete ao mesmo gene. Então, a gente faz esse rastreio assim da família e a gente considera a idade do diagnóstico, a idade dos familiares no momento do diagnóstico, para começar a considerar a pedir um painel oncológico, por exemplo. Muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito importante a gente conscientizar as pessoas, contar essas informações que tem de pensar, talvez, né, num painel genético, de se cuidar, de se prevenir. Então, a gente agradece muito a participação das duas. Então, podem deixar o contato de vocês, contato do IPEC, das ligas, fiquem à vontade. Falando sobre as ligas, não posso esquecer que o nosso projeto do Outubro Rosa e do Novembro Azul foi uma parceria de várias ligas. Então, da Unicentro, nós temos a Liga de Oncologia e a Liga de Clínica Médica e Liga de Cirurgia. E da Campo Real, nós tivemos a parceria da Liga de Gineco, a Liga de Oncologia também, de Clínica Médica e de Cirurgia. Também os nossos patrocinadores do nosso projeto foram o Dr. José Agner Ribeiro e o KPG. Então, a gente agradece a eles por todo o apoio. A gente agradece ao IPEC pelo apoio, ao Sila por ter chamado a gente aqui para falar sobre isso. E o contato das nossas... Vocês podem acessar o Instagram do projeto no @laoncunicentro. Vai estar tudo lá, todas as ligas marcadinhas. Beleza. E @IPEC Guarapuava, para ter mais informações ali sobre o genoma, inscrição. Sim, eu queria agradecer pela oportunidade. É a minha primeira vez dentro de um podcast. Eu costumo falar que eu sou a menina do lado de dentro do laboratório, que faz a roda girar dentro do laboratório. Então, eu não tenho muito essa aptidão para conversar com a população. Assim, mas sai super bem. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Convidar as pessoas de Guarapuava, a população de Guarapuava, que foi agraciada com esse projeto, a participarem. Então, foi aberto para os voluntários. Então, é um convite muito especial que eu gostaria de fazer. E, para mais informações, acessar o site do ipec.org.br. Perfeito. Muito obrigada, Obrigado, meninas. Até mais. Obrigada. Encerramos mais um episódio da segunda temporada do CT Pod. E fica por aí que tem muita informação aqui no CT Pod. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada.
Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Rafael Rocha. O CTPod é o podcast oficial do Silatec Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios da 3C Plus. CTPod, aqui tem muita informação.